Então, eu falava para vocês que hoje será um dia diferente, né? Então, normalmente, vocês chegam aqui, recapitulando essa jornada, porque há 2 aulas atrás eu falei que nós estávamos a 2 passos do paraíso, né? Hoje a gente chegou ao paraíso, estamos no paraíso, que é o encerramento dessa etapa, né? Então, normalmente vocês chegam aqui e vocês, claro, vão procurar os lugares. Eu acho que tem alguns grupinhos, sabe? O pessoal do ciclo 10, hoje eu vou tirar dessa fala, mas eu conto para eles aqui que essa sala é assim. Da metade para trás são as instâncias umbralinas. Da metade para frente são as instâncias espirituais mais elevadas. Tem uma turma que acaba querendo ficar no umbral lá atrás, né? Eu falo, vem aqui para frente. O nosso lar está numa das esferas do umbral, né? Pois é, então eu falo sempre, olha, saiam do umbral, venham para cá, venham para a luz, venham para a luz. Então, hoje a gente inevitavelmente vai fazer isso, porque normalmente vocês chegam, sentam, né? Procura. Ah lá, eu falei que era umbral, o pessoal está fugindo agora, já não vão ficar. Está vendo? Aqui estão atendendo, mas já estou vendo a luz ali, eram espíritos iluminados, agora estou reconhecendo esses espíritos. Já estou reconhecendo esses espíritos. Então, normalmente vocês chegam, procuram os seus lugarzinhos e tem uma pessoa que vai expor um tema para vocês. Não é assim que acontece? Hoje eu vou contar para vocês que a gente vai inverter isso. Porque hoje vocês é que vão dar aula para a gente. E para que isso aconteça, alguém falou assim, uau, eu ouvi um uau aqui. Eu ouvi um uau. Então, vocês é que vão dar aulas para a gente. E a gente vai dividir vocês em grupos, e esses grupos falarão, discutirão primeiro, né, sobre o que nós falaremos hoje, e em seguida vocês vão apresentar. Olha que coisa maravilhosa. Imagina que manhã que será. Então, aqui enfileirou aqui o ciclo 10, é isso? Toda a galera do ciclo 10 aqui? Rapaz, que equipe que reforço de... Hoje é uma aula pegadinha. Vocês acharam que vieram assistir a aula, quem vão dar aula são vocês. E não adianta fugir, não, que eu já sei quem está todo mundo aqui, viu? Se sair de fininho, leva falta. Eu vou lá e tiro a presença. Pois é. Vou pegar. Então, nosso tema principal hoje é uma sociedade espírita, uma instituição espírita. E qual é o propósito? Quem é que lembra aqui o que a gente falou na aula 1? Quem que lembra? Pode pescar. Vou ajudar. Conhecendo é o nome do livro, quase isso. O nome da aula é outra. Não, Deus é a 2. O que é o Espiritismo? Né? É o que alguém falou, conhecendo o Espiritismo. Eu falei, conhecendo é o nome do livro. Então vamos lá, ó. Na aula 1 a gente aprendeu o que é o Espiritismo, né? Como é que ele... Foi uma aula histórica, né? Para contar como é que as coisas aconteceram e tal. Na aula 2 a gente falou de Deus, essa ninguém esquece, né? De Deus a gente não esquece. Na aula 3 falamos de espíritos, o que somos, aí começamos a nos descobrir. Na aula 4 a gente falou sobre libertação, depois a gente falou sobre evolução e depois libertação, aí depois a gente falou sobre reencarnação, aí foram 3 aulas falando sobre reencarnação, depois a gente falou, mais no fim, de família, lembram disso? Enfim, a gente vai pegar agora tudo isso que a gente ouviu e o que a gente integrou e a gente vai discutir agora e de que maneira nós aplicaríamos isso na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa família, porque a gente constitui, né, somos uma célula importante que forma um núcleo menor chamado família, que vai constituir um núcleo maior chamado sociedade e que vai formar, né, toda as pessoas do universo, né, dos países e assim
daí para frente. Bom, então para isso vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 4 grupos. Agora eu queria que o pessoal do ciclo 4 se misturasse, junto e misturado do ciclo 4, estou com o ciclo 4 na cabeça aqui, do ciclo 10, né, se infiltrasse nos grupos. A gente vai formar 4 grupos e nesses 4 grupos terão pessoas do ciclo 10 e do ciclo 1. Vamos lá? Aí o umbral hoje se desfaz, aí a gente acaba com o umbral. Vem todo mundo aqui para frente. Deixa eu ver quantos somos aqui, ó. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19... já mais ou menos formou. Então, oi? Isso, não. Ah, não? Ah, então tá bom. Então tá. Então, fiquem à vontade, escolham onde quiserem, que grupo que vão querer. Ó, eu acho que formaram 3. Aí a gente vai ver qual é o grupo que está maior e a gente divide mais um. Vamos para cá, ó. Vamos redividir aí para a gente formar 4 grupos? Aqui, ó, já está formando aqui. Mas aqui eu só estou vendo a galera do ciclo 10. Não. Ah, mas aí tá em mais 10. Vamos. Que panelinha é essa, o ciclo 10? Onde você está vendo panelinha? Tá. Só que ela é AD de Curitiba. Ah, ela é AD, por isso que eu não conheço ela. Sou doida não, eu conheço todos os meus alunos. Tem quantos do ciclo 1 aqui? 4. Quem é ciclo 1 aqui? Tá, levanta a mão. Só tem você do 10. E aí, do ciclo 1? Aqui do ciclo 1? Então, tá E bom, aqui, tá pronto, equilibrado. tá bem Aqui tem balanceado. 5, Tá equilibrado. Pronto, tem que estar bem misturadinho aí. Bom, então, deixa eu contar para vocês como é que nós vamos fazer. Primeiro, a gente vai aproveitar esse momento para conhecer o nosso colega. Nós passamos aqui 20 finais de semana, né? 20 sábados, 20 aulas que nós estivemos juntos e quem sabe a gente não teve a oportunidade de conhecer o colega, né? De saber o nome, de saber o que faz, de onde vem, para onde vai. Quer dizer, brincadeira, não precisa disso tudo, né? Mas só da gente conhecer um pouco mais o colega. Primeira oportunidade. Segundo, a gente vai entregar para vocês uns papeizinhos. Esse papelzinho vai estar com um título, com um tema. Esse tema será o tema que será discutido por vocês. Esse tema vai envolver, como eu falei, vai envolver a ideia de vocês, vai envolver o que vocês pensam a respeito do que está escrito ali, né, do tema, trazendo tudo aquilo que vocês viram, né, trazendo os conteúdos dados aqui, tudo que você viu na ULI. Tá certo? Alguma dúvida, não? Então pronto. Então, Silvio Santos vai entregar os papeizinhos, o Lombardi vai ficar aqui. Lombardi não, é careca. vamos Não, é dividir. sorteio assim, ó. Não vamos ver o que é, não. É assim, ó. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Ela fala quem vai pegar, mas ela já empurra assim no negócio. Ela disse eu. Não, mas eu estou falando, você botou já o papel. Pessoal do fundão não tem escolha, né? Sobrou esse para vocês. Pronto, então agora todos estão com o seu tema. Como é que vai funcionar? Vocês vão conversar entre si, cada grupo vai conversar entre si a respeito desse tema aí. E depois vocês vão nomear um porta-voz, a pessoa que virá
falar para nós a respeito desse tema aí, o que vocês discutiram. Se quiserem anotar, se quiserem fazer aí um rascunho. Eu não sei se a gente tem papel. Tem papel ou não, né? Podia ter pensado nisso antes. Mas, enfim, o que vocês discutirem, depois vai ser apresentado aqui. Tranquilo? Pronto. Então, vamos lá. Está contando, pode começar. Agora é sério, senão a gente não vai conseguir terminar, não. Vamos virando as cadeiras de volta para a gente poder... Cada grupo aí já elege um representante para vir aqui na frente. E não vale ser o pessoal do ciclo 10, viu? Vou ficar no meu euforia só. Bora, bora, bora. Quem vai ser o primeiro grupo a falar? Seu Carlos? Então venha, seu Carlos. Eu vou ler e ele resume. Pronto, façam do jeito que quiser. Só diga qual é o tema de vocês aí. Toma, seu Carlos. Olá, pessoal. Nosso grupo ficou com os princípios espíritas e sua importância na sociedade. De acordo com o livro, o primeiro são 7 princípios, e o primeiro seria a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas. E aí tem um complemento. E a gente resumiu que Deus é sentir, não é matéria. Desconstrução do Deus primitivo, julgador e antropomórfico. Aí o Carlos vai resumir o que seria isso, essa é a ideia. A gente tem uma ideia de Deus muito parecida com a nossa, né? Uma forma humana, antropomorfizada. Não é? A gente vê esse Deus longe, lá distante. E, na verdade, a gente aqui desconstrói isso. Aí você enxerga um Deus mais próximo, tá? Dentro da gente, a priori. No momento que a gente compreender isso de fato, a gente não vai precisar mais de religião, de igreja, de nada, porque a gente não vai buscar mais Deus para fora. A gente vai enxergar esse Deus dentro da gente. Então, eu acho que essa visão, não é, modifica a nossa família, como ele falou ali, a sociedade, a partir da nossa mudança, da gente compreender esse Deus mais próximo da gente, e não esse Deus distante, punitivo, não é? Reativo, como a gente costuma ver por aí. O segundo princípio seria a existência dos espíritos. O nosso resumo foi a importância da responsabilidade da existência enquanto ser social, perda do medo da morte. Bom, quando a gente tem a consciência de que os espíritos existem, então acontece isso. A gente assume essa responsabilidade enquanto ser social e perde o medo da morte. Teve uma aula aqui que perguntaram se a gente já tinha visto o espírito, né? E muita gente não levantou a mão e tal, porque a visão de espírito que a gente tem é apenas a visão dos desencarnados. A gente não se entende enquanto espírito. A gente tem uma identificação muito forte com o corpo físico. Aí a gente tem muito medo da morte quando tem um desencarne de alguém da família, não é? Alguma pessoa próxima. Às vezes a gente, por medo, porque ainda tem muito isso também, né? Aqui, a gente, quando alguém morre, vira fantasma, assombração. Então, a gente tem receio, tá? Ou quando a gente tem algum contato, quem tem um canal aberto, né? E ouve alguma coisa, ou vê alguma coisa, aí entra em pânico, quer correr, não quer ir mais ali. Na verdade, isso é normal, é natural, tá? A gente tem que se entender enquanto espírito imortal, para poder a gente entender a forma, não é, de viver diferente da ideia que a gente tem hoje.
É porque quando a gente pensa que se a gente não entende como espírito, a gente vive aqui, pronto, acabou, já fiz, acabou mesmo, não tem mais vida, não tem mais nada, né? Então a gente não traz essa responsabilidade para a gente enquanto ser social. O terceiro princípio seria, eu não estou lendo todo, tá? A gente botou só o comecinho, evolução dos espíritos. E aí, desenvolvimento de nossas habilidades no processo evolutivo, melhorando as relações. E a consciência de que estamos na melhor versão. Bom, a gente precisa aproveitar, né, a nossa encarnação para adquirir novas habilidades, aprender novas coisas, que a gente vai poder colocar em uso quando a gente retornar aqui. Esse princípio da imortalidade, a evolução, né, do espírito, traz muita coisa para a nossa mente. Por exemplo, essa versão nossa, atual, é a melhor versão que a gente já pôde ter, é essa aqui. A sociedade, a melhor versão da sociedade que a gente tem é essa que a gente está agora. Se a gente olhar para... Tem gente que diz, no meu tempo, né? Não sei o quê, não tem isso. Essa é a melhor versão da sociedade que a gente tem. O que assusta a gente é porque, há um tempo atrás, a gente não tinha um volume de informações que a gente tem hoje. Né? Hoje tudo acontece e a gente já sabe quase que imediatamente, então chega um monte de informação para a gente e isso assusta. Dá a impressão que a gente está vivendo um tempo pior do que algum tempo que já houve para trás, mas isso não é verdade. Só como complemento, um colega falou lá também que seria como uma oportunidade do autoconhecimento. Você saber que existe uma evolução seria uma oportunidade de você se conhecer e também se melhorar. O quarto seria sobre reencarnação, o quarto princípio, reencarnação, que é reeducação e entendimento das leis divinas. Funcionaria como um processo educativo. Bom, muita gente interpreta a reencarnação como algo punitivo, né? Que a gente retorna para pagar alguma coisa. Então, na verdade, a reencarnação é uma nova oportunidade, tá? Para a gente fazer diferente, para a gente se reeducar. Né? Por exemplo, né? Cada um hoje sabe aonde o sapato lhe aperta. Todo mundo sabe aqui. Você pode modificar isso? Pode, você pode aproveitar essa encarnação sua para trabalhar essas coisas, né? As nossas zonas sombrias. Tem gente que vai para psicólogo e tal, e aí fica ali fazendo análise, quando o psicólogo chega no ponto, né, na encruzilhada, o cara pula fora, vai procurar outro, porque diz, esse psicólogo aí não presta, porque a gente não quer sair daquela situação que a gente está, porque mesmo que seja muito ruim, tá, ela se torna confortável porque é conhecida. E uma situação nova é desconhecida. Então, a gente, às vezes, opta por se manter ali e não ir para uma outra situação que a gente não tem o controle. Aqui, nesse quadrado, eu sei onde tem um buraco, eu sei onde tem um caco de vidro, eu sei onde tem armadilha. Então, eu ando aqui com muita habilidade. Esse aqui eu já não conheço nada. Então, eu resisto em mudar. Então, a gente precisa aproveitar a nossa encarnação para adquirir novas habilidades e modificar os nossos pontos sombrios, cada um sabe aí qual é o seu, procure trabalhar. O quinto princípio seria mediunidade, uma forma de sermos multiplicadores do conhecimento espírita, uma vez que todos somos médiuns. Bom, o médium, né, como o próprio nome indica, né, ele é meio. Né? Então, a gente está o tempo inteiro, né? Já falou-se anteriormente aí no plano da existência dos espíritos. Esses espíritos somos nós, não é? Que a gente não sabia disso, muita gente. Eu vi no meu grupo uma pessoa dizer, eu descobri que eu era espírito aqui. Eu nunca pensei dessa forma. Então, se a gente está num outro plano, a gente ainda tem essa possibilidade de comunicação. Não é? A gente ainda tem essa possibilidade de comunicação. E sem medo, sem receio, tá? A gente está o tempo inteiro em comunicação com a espiritualidade. Todos nós somos médiuns. Uns mais ostensivos, outros menos. Mas quem, por exemplo, não tem intuição aqui?
Tem alguém que não tem intuição aí? Levanta a mão. Todo mundo tem essa capacidade. Não é? E muitas vezes a intuição vem lá do outro plano. Não é? Um amigo espiritual, um ancestral, um antepassado que... Não é? Os espíritos amigos que trazem essas informações para a gente. E vou dizer mais, a mediunidade traz uma responsabilidade da gente de nosso agir, porque assim como existe essa comunicação, que é o que a gente foca mais, né, do mundo espiritual para cá, para o mundo material, existe também essa comunicação do mundo material para o mundo espiritual. As nossas ações servem de exemplo para os nossos irmãos que estão no plano espiritual. Pode ser um exemplo que ajude ele a crescer, mas pode também ser um exemplo que empurre ele mais para uma condição pior do que ele já está. Então, essa questão da mediunidade traz para a gente também responsabilidade do nosso agir. O 6º princípio é moral cristã. Materialização da lei do amor de forma incondicional, praticando os ensinamentos de Jesus. Bom, essa questão aí da moral cristã, eu acho que se resume na gente colocar mais amor na vida da gente. Todo mundo aqui vai ser acessado por situações desagradáveis, né? Que vai atiçar na gente sentimentos um pouco mais densos, de raiva, de ódio e tal. Então, que bom se a gente puder olhar para tudo isso aí com um pouco mais de amor. Eu acho que a gente botar em prática a lei do amor resume todas as outras coisas que estão lá no Evangelho. Todas as outras coisas. Então, a gente precisa exercitar isso. E a nossa encarnação atual serve para isso, uma oportunidade para a gente colocar essa lei de amor em prática. Ou seja, não é colocar para o outro, não. Estou falando assim, a gente colocar mais amor na vida da gente. Tá? A pluralidade dos mundos habitados. A importância seria o 7º princípio e último. A pluralidade dos mundos habitados. A importância de termos consciência de que não somos únicos no universo. Bom, isso a ciência está se incumbindo de provar para a gente, né? Que ainda está muito no plano mítico. Mas já existem relatos, não é, de contatos de seres de outras esferas, não é? Na internet e tal, tem relatos, por exemplo, até da NASA, que buscam comprovar isso. E eu acho que assim, a gente pensar na existência da pluralidade dos mundos, né? A gente vê, por exemplo, a imagem, né, do universo, aquela coisa infinitona, pega o ego da gente e encolhe um pouco. Porque às vezes a gente se acha o último gás da Coca-Cola, né? Aqui, tal. Então existem outras humanidades, certamente menos desenvolvidas do que nós, outras muito mais desenvolvidas do que nós. E quando a gente dimensiona numa imagem do universo e a gente procura a Terra e a gente não enxerga, parece uma poeira, né? No meio dessa imensidão toda, a gente começa também a pensar diferente. Então, existem outras possibilidades além daqui. E se a gente olhar para essa esfera que a gente vive, a gente já pode ver isso no nosso um pequeno universo aqui, né? Existem seres que vivem no meio líquido. Se eu colocar você lá no meio líquido, não lhe der uma condição de você respirar, você vai morrer. Existem seres que voam a uma altura imensa, que a gente não conseguiria. Então, aqui já existe essa diversidade de seres vivendo em condições diferentes. Isso possibilita a gente imaginar a possibilidade de existirem seres, humanidades, fora daqui do nosso planeta. Pronto, pessoal, seriam esses. Um depoimento assim, pessoal, é de que, para mim, né, é que a importância desses princípios na minha vida é a prática disso no dia a dia, de forma individual, onde eu mudo o meu ambiente, eu me transformo a minha família, né, minhas relações, e termina, de alguma forma, realmente modificando a sociedade, né? Se cada um tiver em mente esses princípios e modificar o seu espaço,
é no trabalho, quantas relações a gente não tem, e isso transforma realmente a sociedade. Porque a mudança na sociedade perpassa a priori pela nossa mudança. Não é? A gente sempre tem uma fórmula para mudar o outro, não é? Mas difícil a gente olhar para nós, para corrigir o que a gente tem que precisa de correção. Tá? Muito obrigado. Ó, eu ia falar isso. Estou de olho, viu, seu Carlos? Próximo ciclo a gente tem professor novo aí. Deu uma, né? Pois é. Então, ó, vou ficar com uma palavra antes de vir o próximo expositor aqui, que eu estou adorando ficar sentado aqui assistindo aula. Vou ficar com uma palavra que o seu Carlos falou ali na conclusão dele, né? A mudança que a gente quer no mundo, ela começa em nós, né? Então, vou ficar com essa palavra final aí. Qual é o próximo grupo aí? Quem é o representante do próximo grupo? É nós. Cadê? Por quê? Ah, não liga não, ela briga comigo há 20 anos e eu nem ligo. 20 e quantos? Fala aí. 23 anos, tá vendo? Até errei na quantidade. Ela briga comigo há 23 anos, eu não ligo. Vamos lá. É de sol. É 2, é? Bom dia. Meu nome é Andréia, eu tenho meio século. E tenho uma filha chamada Marina. E a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Eu vou ser mais breve, viu, gente? Que já são 11h30. Bem breve. E a Marina vai fazer uma síntese desse assunto, porque eu sou o Pink e ela é o cérebro. E aí eu vou fazer um breve relato para vocês do que significa esse ciclo para a gente. Era para ter falado a semana passada, mas não deu tempo. E aí a Marina vai fazer uma síntese do assunto que foi colocado para a gente. Tá? Há 6 meses atrás, eu me encontrava em casa, doente, nessa pandemia. Fiquei 2 anos em casa doente, sem perspectiva de quase mais nada na vida, querendo mesmo já descansar para sempre.